Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de agosto, com o Ibovespa fechando novamente em alta em torno de 0,23%. Vou falar do Ibov, do mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, 5 operações que a gente tem em aberto de swing trade, falar de 2 destaques aqui do índice de alta, um de baixa, Klabin, CVC, e também vou falar de YouTube e mais outros 4 ativos que vocês solicitaram aqui para a gente analisar na última análise de fechamento do pregão. Então, se você deseja que a gente atenda algum pedido de análise seu, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente atender na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando, se o ativo que você deseja já não esteja aqui dentro dessa análise de fechamento. É isso, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento da análise, ou seja, da vinheta, para deixar aqui seu like, seu joinha, compartilhar também esse vídeo, agradeço demais. Na sequência, a gente já volta com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov, fechou com alta de 0,23%, um candle ali já perda de força, mas, enfim, praticamente na projeção de alta que eu comentei com vocês aqui no pregão de ontem, ou seja, replicando essa caixinha aqui de correção, 136.594 sendo o número aqui mais exato, chegou a bater aqui nos 329. Ainda pode bater, ou seja, não tem nenhum sinal de baixo. O primeiro sinal de baixo seria oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, que está localizado aí ficou registrado aqui no 135.311 pontos. Então, se o Ibovespa gerar esse sinal de baixa, vai criar uma expectativa da gente poder ter aqui um movimento de correção. E aí a gente vai colocar aqui um Fibonacci, colocar ali para verificar níveis importantes de suporte da retração, ou seja, se voltasse lá nos 50% seria muito interessante, mas enfim, também se parasse nos 38,2%, ou mesmo na média, também não teria problema para buscar oportunidade de compra, enfim. Mas, de maneira geral, Ibov ainda sem sinal de baixa, dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais, só que nesse nível aqui, já começa a ficar um pouquinho mais arriscadas as operações de compra, ou seja, uma relação risco-retorno não tão favorável. Logicamente, eu estou falando em média. Pode ser que um ou outro ativo ainda gere alguma oportunidade de entrada aí, seja nesse pregão, seja nos próximos pregões, enfim. É o que a gente tem que observar aí de perto, mas só tem um critério um pouco extra aí para abertura de posição. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem aqui um movimento que perdeu um pouquinho de força ali na zona de resistência, mas o fato é, abriu subindo, falando de operação aqui de day trade, abriu subindo o próximo pregão e passou a gerar sinal de alta acima ou do fechamento, ou no mínimo gerando fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta mais fundo ascendente acima dos 138.320, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra, ou seja, 320 vai estar por aqui assim, ó, onde ele está batendo aqui. Então, ele abre subindo, rasga aqui esses 2 topos, e aí depois passa a gerar sinal de alta acima de nível de suporte, um mínimo 320. O ideal seria acima desse topo anterior, ou mesmo desse topo anterior. A alternativa de buscar entrada seja por um gráfico de 5 ou de 10 minutos. E também vamos olhar aqui, né, se abrir caindo, né? Se abrir caindo, no gráfico de 60 minutos, se abrir caindo, dá para olhar um topo ali já registrado aqui, já daria para olhar para buscar a operação de venda. E aí a operação de venda seria preferencialmente ao perder essa região e passar a proporcionar sinalizações de alta de baixa, abaixo da média, móvel exponencial de 10 períodos, testando zonas de resistência como esses fundos anteriores, a alternativa que teria principal, no meu modo de ver, para buscar a operação aí de venda no mini índice. E no mini dólar, tivemos um pregão muito forte para cima, alta aí de 1,31%. Deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, alta de 1,31%, próximo da média. Sinalização de alta após ter batido numa zona de suporte, então cria uma expectativa de ter uma correção, e aí falando em correção de todo movimento de baixo, o nível mais importante de resistência está aqui no 5.610, mas também podemos colocar
um Fibonacci aqui no movimento inteiro de baixa do dólar para identificar algum nível de retração antes dos 5.610, 5.570 arredondando aqui nível de resistência e depois a primeira média. Média 5.509, 5.510, 5.570 e 5.610. São os três níveis que eu identifico aqui com relevância um pouco maior pelo gráfico diário. E no gráfico de 60 minutos, nós tivemos aqui uma formação em V, ou seja, do que caiu, subiu, parou na zona de resistência, já gerou um sinalzinho de baixa, depois do sinal de baixa fica mais para buscar a operação de venda aqui, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, de topo descendente, tentando pegar algo para baixo, mas o fato é, se abrir o pregão subindo, ó, observe onde é que está batendo. Abriu aqui, gerou sinal de alta aqui já no final do pregão, já seria um sinal de possível saída de uma venda, da venda aqui nesse ponto. Abriu subindo, gerando pivô de alta, ou superando, principalmente superando esse topo, esse aqui, oscilando acima, e na sequência proporcionando fundo ascendente, fica mais para você buscar a operação de compra aí, acima preferencialmente dos 5.943. Então seria algo interessante que poderia acontecer, sinalizações de alta acima de 5.493, no gráfico de 10 a 5 minutos, para buscar a oportunidade de compra aí no dólar. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, agradeço demais para a gente manter esse conteúdo ativo aqui dentro do canal. A Petrobras terminou aqui o pregão em queda de 0,39, gerou um sinal de baixa, deixou uma sombra inferior, ou seja, foi um sinal de baixa, mas nada tão relevante no primeiro momento. É importante o papel, ou seja, ficar aqui nessa região, sustentando acima da média, e nos próximos pregões gerar um sinal de alta para buscar compra. Sendo mais agressivo para compra, tentando pegar um tiro ali mais curto, o rompimento dessa máxima aqui, ou seja, reversão desse topo, daria espaço para tentar ficar mais uns 2 pregões posicionados, tentando pegar algo aqui para cima. É a alternativa que teria ali, sendo mais agressivo. A outra mais interessante é ela recuar um pouquinho mais aqui, gerar o pivô de alta na sequência, ou seja, ter mais candles aqui de forma lateral para gerar o pivô de alta, ou mais abaixo aqui, testando a região dos 37,50 até os R$37 número redondo, mas principalmente aqui essa região parando os 37,50 já estaria de bom tamanho, gerando sinal de fundo ascendente. Alternativa de arriscar também uma compra em PTR4, lembrando, a tendência de curto prazo vista pelo gráfico diário está nesse momento indefinida, mas com um viés de alta, com expectativa de poder vir para cima dessa região aqui em torno dos 38,70 a 39,10, que é essa faixa aqui toda aqui assim, ó. É essa região aqui, 38,70 por aqui, ó, vários toques aqui nessa faixa, e essa máxima aqui 39,10. Vale 3 fechou o pregão de hoje em alta de 0,39%. Segue dentro de um processo de correção do último movimento de baixa. Até colocando um gráfico aqui de 2 dias, dá para ver que ela caiu, parou no suporte, tentou subir, ficou 3 candles aqui andando de lado, rompeu tudo para baixo, andou, parou aqui embaixo e vai fazendo a correção. O principal desafio dessa ação está aqui, ó. Deixa eu só voltar a colocar a questão do ajuste aqui. Só verificar se também está com os dividendos, tá. Então a gente tem essa região aqui como um patamar importante de suporte para ação. Antigo, agora tende a funcionar como resistência. Uma região em torno dos R$58, tem 58,40 e tem a região aqui antes na faixa 57,90. Então de 57,90 a 58,40 é uma região importante de resistência para esse ativo, tá. Então essa é a faixa mais importante de resistência, na minha opinião, para Vale 3. Bateu aqui assim nos próximos pregões, gerou algum sinal mais forte baixo, ficaria mais para venda. Para quem está comprado, vou voltar aqui para o gráfico diário aqui do papel. Se para quem está comprado, né, no papel, dá para ficar com stop abaixo dessa mínima aqui, ou se fechar abaixo da média e gerar nova mínima. Seria a alternativa, ou abaixo dessa mínima, abaixo ali do gap, em termos de oscilação, ou aguardar um fechamento abaixo da média e colocar o stop abaixo da mínima desse candle no pregão seguinte. Seria uma alternativa de condução para quem está comprado contra a tendência aí na Vale 3. Para mim, lembrando, a tendência de curto prazo na Vale muda se ela voltar para cima dos R$60,02. O outro ativo para a gente destacar aqui são os ativos que a gente tem em posição em aberta. Clabin não, Rapid 4 fechou com alta de 2,24%, seguindo aí dentro de uma compra que foi aberta, já tinha sido aberta há mais tempo, então segue aí posicionado sem nenhuma alteração por enquanto, nem de stop, nem de objetivo, fica antenado aí dentro do aplicativo do EV Invest para receber as notificações, qualquer mudança de stop de objetivo dessa operação,
a gente fala aí através do aplicativo, você recebe a notificação e todos os dados de todas as operações que eu vou falar aqui agora estão lá dentro do aplicativo. Valor de entrada, valor de objetivo, stop, risco e o tamanho, o percentual a ser alocado. A Cosan, pregão de hoje fechou em queda de 0,5%, sem nenhuma mudança por enquanto. Seguimos aí na posição comprada no papel. Suzano fechou em boa alta no pregão de hoje, 1,51%, gerando um pivôzinho de alta, então algo interessante, retomou sua tendência de alta de curto prazo. Vamos ver se ela consegue gerar uma projeção de alta aí para a gente, seja uma projeção alternada, que aponta ali para a faixa dos 57,80, ou a projeção clássica, falando 58, 57 no primeiro momento, que é a região aqui de topo aqui para trás, ó, região de topo aqui para trás, e a segunda projeção em R$ 60,42, essas duas aqui, 61,8%, 100%, projeções clássicas do Fibonacci. Então, ativo aí dentro de um viés mais positivo aí após o pregão de hoje. O outro papel é a BIF3, que também gerou uma boa alta no pregão de hoje, alta de 1,69%, também gerou algo semelhante a um pivôzinho de alta. Então aqui já é uma região que não seria legal voltar para baixo, ela mudaria inclusive a tendência dela de alta, ela reverteria a tendência de alta se ela voltar abaixo dos R$ 7,35. Seguimos comprado aí no papel, tentando pegar um objetivo mais aí para cima. Pomo 4 também confirmou o sinal de fundo, oscilou acima da máxima desse candle, então confirmou o fundo, confirmou o movimento de alta, vamos ver se ela engrena aqui um movimento mais forte aqui de subida. Mas está bem definido aqui também que não seria muito legal ela voltar para baixo dessa região aqui, ou seja, essa mínima aqui do 6,67, que é até um ponto aí você botar o stop abaixo para quem está posicionado abaixo dessa região. Qualquer mudança que a gente fizer no stop dessas posições que temos em aberto, você vai receber no aplicativo aí DV Invest, ou se alguma posição bater no objetivo, também a gente vai mencionar objetivo ou stop, a gente vai mencionar aqui o ganho ou a perda percentual de cada operação, bem como aí qual foi o resultado em cima da carteira após o encerramento dessa posição. Ou mesmo alterando stop objetivo, também você vai receber a notificação. Seguindo para a gente falar aqui de Klabin, que terminou o pregão bem com alta de 3,1%. Ela vinha numa tendência de alta mais fraca pelo gráfico diário, foi lá embaixo buscar o fundo aqui importante e voltou a retomar essa tendência quando ela rompe aqui esse topo anterior. Então aqui ela já tinha perdido a tendência, e aí ela volta aqui para baixo desse patamar, que retoma basicamente a tendência, está em tendência de alta de curto prazo, e o fundo mais importante agora vai ficar aqui esse patamar de 20,42, no sentido de manutenção da tendência de alta de curto prazo. Quem está comprado tem como trabalhar com stop abaixo dessa mínima. Quem está de fora e quer comprar um rompimento, a barra foi grande, o fechamento não foi acima, o stop fica um pouco caro, já tem vários pregões da mínima para cá, enfim, eu gostaria de buscar uma entrada, pelo menos aqui num gráfico de 105 minutos, olhando a correção aqui para buscar uma compra de fundo ascendente, seria a alternativa. Ou se fosse arriscar essa compra aqui, colocaria pouco capital e o stop aqui abaixo dessa mínima. Seriam as duas opções que eu usaria aqui para buscar uma entrada nesse papel. Olhando para o gráfico semanal, também gerando a sinalização positiva, porque ela vem se sustentando, ó, a média aqui, ó. Olha como é que ela vem se sustentando acima, deixando sombras inferiores, não vem fechando abaixo, e agora dá uma disparada para cima, aumentando a probabilidade de romper essa região aqui. Então, cenário favorável para se buscar a operação de compra, e o que seria negativo para qualquer posição de compra aí ao aberto ou abrindo uma nova posição, uma entrada fazendo a entrada nesse papel, seria ela retornar para baixo dessa mínima do pregão de hoje, para baixo de 19,16, e principalmente se fechar aí abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos, sinal de fraqueza dos compradores ao bater na resistência. Seria, né? Depois de CVCB3, que foi o ativo que mais caiu, pelo menos até o momento que eu tinha feito aqui a verificação de quem mais caiu, quem mais subiu no dia dentro do Ibovespa, a CVCB3 tinha caído aqui 4,67%, mas no pregão anterior ela subiu 12,04%. Então foi uma bela alta, mas caiu um pregão de hoje. Aí fica aquele negócio que eu falo assim, ó, igual que eu falei agora da Klabin, o candle foi muito grande, se entrar aqui com stop aqui, fica mal posicionado. Se der errado, você toma um stop grande, aí você tem que entrar com menos capital. Qual seria a alternativa? Você olha para um gráfico de 105 minutos e verifica se ela faz uma correção e no próximo pregão gera um sinal de alta, é uma possibilidade de arriscar uma compra com stop aqui. Você pode comprar aqui, gerar stop aqui, beleza, pode.
é um stop mais curto, mas se também der certo, você tem uma melhor relação risco-retorno, de ter comprado mais próximo ali da máxima desse movimento, que foi o grande candle do gráfico diário. Lembrando, 4 barras aqui do gráfico 105 minutos corresponde a um candle do gráfico diário, por isso que eu falo aí do gráfico de 105 minutos. 4 barras aqui dessa periodicidade, a gente tem o candle do gráfico diário. Então, lembre-se de deixar um like, um joinha, nem que seja para a parte aqui de algum aprendizado dentro da análise de fechamento do pregão, ou mesmo leitura dos ativos aqui, que é a análise que a gente vai fazendo aqui gratuitamente para vocês dentro do canal, e gratuitamente você pode se inscrever aqui no canal. Depois aqui de CVCB3, vamos falar só para lembrar de CVCB3 que a ação está dentro de uma tendência de alta, tá? De curto prazo. Ela conseguiu superar aqui uma região, retomou essa tendência de alta, então favorece um pouquinho mais a operação de compra. Para quem está comprado já no swing trade, deixa o stop abaixo da mínima desse grande candle de alta. Para quem está de fora, tem a possibilidade de arriscar a entrada pelo gráfico de 105 minutos, como acabei de mencionar. O principal nível de resistência dessa ação está logo aqui em cima, ó, esse topo aqui para trás, esse topo aqui para frente, na faixa ali dos R$ 2,15 até a região de 2,15 a 2,22. Aí acima disso, mais relevante mesmo, vai ficar lá em volta dos 2,40. A aproximação YouTube 4 fechou o pregão de hoje com alta de 0,73%. Vai fazendo uma correção mais lateral por enquanto. Ela pode ainda fazer isso aqui, ó, no decorrer dessa semana, e ficar interessante para compra na próxima semana, no decorrer da próxima semana. Então a gente teria que poder ter a quarta, quinta, sexta, ainda é possível ter algo nesse sentido, mas está no processo de correção, ou seja, depois dessa máxima aqui está lateralizando, é uma correção mais no tempo. E aí para fazer uma compra nova no papel, também se ficar mais tempo de lado, fica interessante para buscar um pivôzinho de alto, mas tem que ficar mais pregões aqui para buscar alguma compra no nível atual. Então a papel ainda que eu olharia mais para compra, mas é fato que para quem está comprado ela pode sim gerar alguma correção de todo esse movimento aqui de subida, e a média é um dos parâmetros para a gente ver se ele para de cair ali em cima da média e volta a gerar sinal de alta para buscar uma compra, ou para quem está comprado para poder reposicionar o stop após um fundo ascendente. O outro ativo a ser comentado, Smart Fit, lembrando só da YouTube, está tudo alinhado para cima, tá? Todos os prazos operacionais desse papel estão alinhados para cima. Smart Fit, ela vinha num cenário mais negativo, olhando no gráfico ali semanal, vou botar do semanal do lado de cá, ó. Ela vinha aqui mais negativo, fazendo isso aqui, ó, um zigue-zague mais descendente, rompeu aqui, em 2 semanas ela rompeu essa máxima, o que tinha caído ali em basicamente 3, e agora está num momento importante de definição, né? Porque isso aqui, onde ela parou de subir, era um antigo topo, mas era um fundo aqui para trás, aqui também era um fundo, então é um nível de preço bem importante para esse ativo. No gráfico diário, quanto maior o tempo que ela ficar aqui depois gerar o pivô de alta, mais interessante seria para buscar essa compra. E se ela romper aqui essa máxima amanhã, daria ainda para arriscar essa compra com stop abaixo ali, pegar a volatilidade do papel, diminuir ele do ponto de entrada para botar o stop aqui preferencialmente abaixo, pelo menos da mínima do pregão, do próximo pregão, ou desse pregão aqui anterior, abaixo dos 23,23, no mínimo abaixo dessa região aí, seria interessante. Mas se ela ficar também mais alguns pregões aqui, depois gerar sinal de alta, também interessante para compra. Enfim, seria um ativo que eu ficaria de olho para uma compra de swing trade aí nos próximos pregões. A Microsoft, né, a BDR da Microsoft aqui, vou olhar por um prazo maior, a ação não, BDR, tá? Dentro da tendência de alta de prazo mais longo, de médio prazo, médio a longo prazo. Nesse mês perdeu a mínima do mês anterior, o que simboliza uma chance de ter uma correção de toda essa subida. Gráfico semanal, dá para perceber que esse movimento ainda não quebrou a tendência de alta do gráfico semanal, só quebra se acontecer aqui um retorno do preço para baixo dessa região. Então a gente está falando que o gráfico mensal está dentro da tendência de alta, mas no processo de correção. O gráfico semanal está dentro da tendência de alta, mas essa queda aqui não foi algo semelhante ali até a própria subida. Agora para subir está um pouco mais fraco, já está abaixo da média. Então, se quem está comprado aqui no fundo ascendente, deixa o stop aqui embaixo, falando de operação de curto para médio prazo. Então, 92,13 seria um ponto de stop de uma operação. Mas, por enquanto, apontando ali um pouquinho mais para cima, gráfico diário gerou um pivôzinho aqui de alta. Enfim, o primeiro sinal negativo aqui no papel para aumentar a chance de queda, ela retornar para baixo dessa mínima aqui, 93,92. E o pior seria para acionar o stop ali do semanal, voltar para baixo dos 92,14. Enquanto isso não acontecer, ainda fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima, mas eu não teria uma expectativa tão forte num primeiro momento aí, falando de curto prazo para Microsoft.
PRIO 3, gráfico diário da PRIO 3, a ação está dentro ali de uma tendência de alta que foi retomada aqui, primeiro ela tinha finalizado aqui, aí agora ela retoma, ativo que dá para buscar a entrada aí nos próximos pregões e proporcionar um fundo ascendente, seja aí ou aqui mais abaixo, seria até mais interessante uma compra aí, após a sinalização de alta, testando esse gap de alta aqui, que seria um nível de suporte em 46,36. Então um ativo que está dentro do cenário mais positivo, mas se a gente olhar para um gráfico mensal, está onde? Ó? Na zona principal de resistência dela, que ela vem respeitando já tem um tempinho, uma faixa de preço ali por volta dos R$ 49, de 49 a 50, ou 48,75 a R$ 50, zona mais importante de resistência para esse papel. Por esse motivo que seria mais interessante uma entrada mais afastada desses 49,50, ou mesmo um rompimento aí de vez aí da região dos R$ 50, um pivô de alta, outra alternativa para PRIO 3. Então, por enquanto, tendência de alta aí praticamente em todos os prazos operacionais nessa ação. O outro ativo aqui é basicamente um ETF, Small 11, igual, algo semelhante a BOVA 11, né, que replica ali o comportamento do índice Bovespa, que ele tem Small 11 que replica o comportamento do índice de Small Cap. Olhando para os movimentos mais longos, tendência de alta. A tendência aqui é de alta. Gerou um sinal de baixa aqui nesse pregão, reverteu, criou uma expectativa de poder ter mais duas novas máximas, já fez uma, e a expectativa de uma próxima nova máxima aqui dentro do setor. E olhando para um gráfico mensal, só ver se está tudo certo. Olhando para um gráfico mensal, tendência bem definida ainda, diferentemente do Ibov, a tendência aqui está indefinida. Na verdade, é até que assim, ó, pegando aqui uma linha de tendência, né, foi rompida para baixo, vamos ver se vai voltar aqui para cima. Então vai ser muito importante que ganhe força para romper essa região aqui, para criar uma expectativa maior para as small caps. Por enquanto, os small caps vêm sofrendo um pouco mais aqui, comparando com o próprio Ibovespa. Então o small cap vem sofrendo, mas está dentro de um movimento de alta no mensal, que cria uma expectativa de voltar pelo menos para essa região aqui, ó, na faixa ali dos 113,20. Aí eu olhando para um prazo menor aqui no semanal, já tem um pivôzinho também aqui de alta, ó, algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido, que o Ibovespa fez isso também no gráfico semanal. Só que o Ibovespa ganhou mais uma aceleração. Aqui ainda não. Então ali, fazendo a projeção de alta dessa figura ou do rompimento aqui desse pivô de alta, a gente tem ali uma projeção lá no 117,97, que geraria o rompimento dessa região. Mas aqui já é um patamar para a gente avaliar com carinho se ela buscar essa projeção de 61,8% do que subiu aqui projetado a partir do 104,10. O que traz um sinal um pouquinho mais negativo para a small cap? Ela voltar para baixo dessa região aqui, ó, desse fechamento aqui, ó, voltar para baixo dos R$ 103 nesse ETF, voltar aqui para baixo já não seria algo tão legal, ou no gráfico semanal proporcionar aqui uma quebra dessa sequência de mínimas ascendentes, fechar uma semana aí para baixo da média com nova mínima, seria um sinal de possível saída para quem está comprado nesse ETF. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, bom descanso ou um ótimo pregão nessa quarta-feira, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, agradeço demais e até a próxima.